Som. Olá. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora ao próximo painel falando sobre o impacto do uso excessivo nas novas tecnologias no desenvolvimento e quando que se torna dependência. E antes de iniciar esse painel, queria agradecer em especial a equipe da SD Student Travel, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E agora, para a gente iniciar este painel, gostaria de convidar aqui os nossos painelistas, iniciando pela senhora Rosário Carmone Costa, fundadora do Bilong Instituto de Desenvolvimento e Saúde de Portugal. Muito bem, em breve no Brasil. Senhor Pedro Nakamura, coordenador do Colégio Galoá de Brasília, por favor. Grande Pedro. Bem-vindo, meu cara. Professor Rudney Soares, diretor do Colégio Paternon, Vila Augusta. Professor Rudney, por favor. Muito bom, muito bom. Marina Pechilivanes, sócia e fundadora do Umbigo do Mundo e de Educação para a Gentileza e Generosidade, por favor. E Marina Guzmão, sócia diretora do INTCC. Por favor, Marina. Por favor, Marina. Oi. Agora, boa tarde a todos. Então, eu tenho a grata satisfação de fazer parte desse painel como mediadora. Vou introduzir os nossos painelistas e as suas falas. A gente tem no EducaWeek os 3 pilares, né? A educação, a saúde e as tecnologias. E hoje esse painel que fala de tecnologias dentro do Fórum de Saúde Mental, não à toa, né? Para que a gente possa justamente discutir os impactos disso na saúde mental dos nossos alunos. Então, podemos começar com o Pedro? O Pedro Nakamura é coordenador pedagógico do Colégio Galóis e professor de matemática, especialista em gestão educacional, neurociência do comportamento, ciência da aprendizagem, e ciência da felicidade. Vai ter que falar sobre isso. O Pedro vai trazer para a gente um pouquinho a fala dele focada na correlação entre a atenção e o uso consciente das tecnologias. Pedro, contigo. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. É uma honra estar aqui dividindo um pouquinho. E a primeira coisa que eu acho que é importante, eu acho que foi muito oportuno a gente trazer um painel sobre o uso excessivo das novas tecnologias logo depois de um painel que fala sobre as inteligências artificiais. Porque, mais do que nunca, a gente está percebendo sobre a necessidade de gerar um equilíbrio entre a utilização consciente e a utilização não consciente dessas tecnologias, que podem ser muito benéficas para a gente, mas, ao mesmo tempo, e a gente que estuda um pouquinho sobre a área, a gente sabe que tem alguns prejuízos. É extremamente importante entender 2 coisas aqui que eu queria começar antes de falar sobre o meu discurso. A primeira coisa, a gente não está aqui para endemonizar as novas tecnologias, porque as novas tecnologias elas são extremamente benéficas, elas podem ser muito bem utilizadas ao nosso favor. E, além disso, a gente também não tem a intenção de ser simplista sobre o problema. Então, não é sobre tentar trazer tratativas onde você simplesmente vai aplicar uma coisa e magicamente tudo vai ser resolvido. Mas eu queria começar comentando sobre o seguinte. Quando a gente fala sobre atenção, especificamente, a gente sabe que a atenção demanda um certo esforço cognitivo. E quando a gente olha para as novas tecnologias, essas novas tecnologias, elas têm um padrão de comportamento onde a gente tem uma motivação para ele. Essa motivação, ela gera um determinado comportamento, onde esse determinado comportamento, se gerado por meio de pouco esforço, onde a gente recebe a nossa satisfação, ela tende a nos trazer baixa resiliência.
E essa baixa resiliência é exatamente o problema que a gente tem sobre o processo atencional em si. Porque, como o processo atencional ele é um processo que ele demanda esforço, então a gente sabe que a utilização excessiva das novas tecnologias, sem a utilização excessiva das novas tecnologias, sem que você trabalhe conscientemente como que você utiliza bem elas, pode demandar uma diminuição da nossa atenção. Só que então a gente percebe uma correlação entre a atenção e o uso indevido das novas tecnologias. E se a gente percebe uma piora da nossa atenção e o uso indevido das novas tecnologias, a piora de um leva à piora da outra, assim como também, provavelmente, a melhora de uma leva à melhora da outra. E é exatamente sobre isso, porque muitas vezes a gente chega em determinados momentos onde algumas pessoas viram para a gente e falam assim, poxa menino, presta atenção. Só que apesar de virarem para a gente e falar, presta atenção, esse prestar atenção, ninguém nos ensina como que se deve prestar atenção. E aí a pergunta é, poxa, como então a gente trabalha a atenção, e principalmente trabalha a atenção nas nossas escolas? Porque se o uso consciente, o uso não impulsivo dessas novas tecnologias, elas dependem então de um processo consciente delas, a gente precisa tentar trabalhar a atenção desde cedo. E a primeira coisa que a gente tem que saber, não é um processo de aprendizagem semântica. Não é um processo de aprendizagem como, por exemplo, qual é a capital do Brasil? E a gente responde Brasília, pontualmente a gente codifica e consolida essa informação e simplesmente a gente aprende a prestar atenção. Prestar atenção é um processo que se parece muito mais com andar de bicicleta. E nesse processo de andar de bicicleta, se você não começa a trabalhar aos pouquinhos e ir desenvolvendo a atenção constantemente, você não vai acabar desenvolvendo essa atenção. E a segunda coisa, a gente tem que entender como que a atenção se subdivide. Porque se você simplesmente acha que a atenção é simplesmente colocar seu foco atencional em um único ponto, você está sendo extremamente simplista sobre todo esse processo. E a gente, dentro da ciência cognitiva, a gente subdivide a atenção em 3 focos, em 3 partes, em 3 redes. Onde a primeira rede é o que a gente chama de rede de alerta. E essa rede de alerta, ela basicamente pauta todas as energias que a gente demanda para a gente conseguir prestar a atenção, porque afinal é um recurso energético. E aí você me pergunta, poxa, então como que a gente evolui e dá prioridade para essa rede de alerta, que é a primeira rede da atenção? E aí, uma das grandes saídas, e o que inclusive as escolas elas pretendem, devem fazer, é criar políticas que promovam os hábitos angulares. Esses hábitos angulares, como por exemplo, o sono. A gente sabe que sem sono de qualidade não existe aprendizagem, não existe consolidação da informação, mas também a gente sabe que sem sono não existe restauração. Então é extremamente importante que a gente tenha uma conscientização sobre o tanto que sono é importante. A gente precisa ter conscientizações dentro das nossas escolas sobre como que a alimentação é importante, como que hidratação é importante e como que a atividade física é importante. Não simplesmente colocar, por exemplo, a educação física como simplesmente uma matéria para encher a grade do nosso currículo educacional, mas entender que a educação física, ela sim, é uma pauta extremamente importante e ela traz muitos benefícios depois para o seu sistema de alerta. E então essa é a primeira rede. E aí quando a gente vai para a nossa segunda rede, qual que é a nossa segunda rede? É a rede de orientação. E essa rede de orientação é para onde que você aponta a sua atenção. E essa rede de orientação, ela pode ser feita de 2 formas. Ela pode ser feita de forma consciente, onde de forma consciente, se eu virar para você e falar assim, presta atenção na ponta do seu nariz, você presta atenção na ponta do seu nariz, conscientemente. Mas, em compensação, se essa consciência de você mandar a sua atenção para onde você quer mandar, ela não estiver funcionando, então a sua atenção ela vai ser orientada de forma automatizada. E essa forma automatizada é o que você aprendeu durante sua vida que tinha mais importância dentro daquele contexto que você está vivendo. Então, dentro do seu contexto, e aí a gente inclui tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno, existe todo um conjunto de elementos que vai ser processado dentro do seu processo neurológico, que aquilo que tiver mais valor é aquilo que vai apontar a tua atenção. E, por conta disso, a orientação ela demanda trabalhar valores. Ela demanda você trabalhar valores desde pequeno, desde criancinha. E, de novo, não é um processo onde você simplesmente ensina como, por exemplo, qual é a capital do Brasil. Você tem que fazer desde cedo. Então,
Por que é tão importante, durante a educação infantil, durante o ensino fundamental 1, você ter professores que realmente cativem? Você ter professores que realmente virem para os meninos e consigam que eles entendam tanto que a educação é um processo importante. Porque isso não vai colher frutos só agora. Isso vai colher frutos no futuro. Porque, naturalmente, os meninos eles vão conseguir perceber que, nesse momento, o mais importante está ali, aquela informação. E aí a gente vai ter uma educação que vai ser naturalmente mais valorizada. E a gente tem, então, uma terceira rede. Essa rede que provavelmente é a rede mais complexa, que a gente chama de rede executiva, das funções executivas, muito vinculada ao córtex pré-frontal. E dentro de vários conceitos, de várias funções que existem dentro da rede executiva, a gente sabe que um deles é a manutenção do foco atencional. Porque não é assim, simplesmente você apontou a atenção para um lugar e, de repente, toda a atenção vai ficar só ali. Você está o tempo todo sendo bombardeado por vários estímulos. Então, o seu cérebro continua demandando um entendimento sobre quais são as coisas mais importantes que estão acontecendo naquele momento. Se, por exemplo, nesse momento entra, de repente, um tigre dentro dessa sala, a gente simplesmente vai ficar empavorosa, porque simplesmente a nossa atenção vai totalmente ir para lá. E isso é totalmente normal, mas a nossa função executiva faz isso. Mas se a gente entende que é isso, então a gente tem que começar a entender sobre o ambiente educacional, como que a gente trabalha as funções executivas. E a função executiva, a primeira coisa, se a gente sabe que a nossa atenção deve ir para tal lugar, tenta eliminar as distrações que fazem você não prestar atenção naquele lugar. Por isso que uma das práticas normais que a gente tem dentro das escolas é aquele menino que você percebe que está perdendo atenção com recorrência, você traz ele para frente. E você traz ele para frente para quê? Exatamente para você conseguir manter o foco atencional mais dele. Mas uma última coisa, para eu poder finalizar minha fala, é que a gente tem que ter intenção. A gente tem que ter intenção de prestar atenção. Porque se você for parar para pensar sobre o mindfulness, que em português a gente traduz como atenção plena, a atenção plena nada mais é do que a existência de um foco atencional, de um estímulo central, de um estímulo focal, e você tem como intencionalidade prestar atenção nesse estímulo. E todas as vezes que a sua mente, o seu pensamento, ele divagueia e ele foge daquele estímulo focal, o que intencionalmente você tenta fazer? Você tenta voltar. E aí, quando você tenta voltar uma vez, perdeu a sua atenção, volta outra vez, perdeu a atenção, volta outra vez, você acaba ficando muito bom em voltar. Depois que a gente estuda um pouco mais sobre a meditação, um pouco mais sobre o mindfulness, a gente percebe que essa habilidade que a gente tem de prestar atenção por mais tempo, na verdade é porque a gente tem a habilidade muito mais forte de conseguir perceber que a gente está viajando, que nossa mente está divagando. E quando a gente começa a perceber que nossa mente está divagando com mais frequência, a gente tem a capacidade, então, de se tornar mais consciente. E se a consciência é a nossa potencialidade de livre-arbítrio, se é que livre-arbítrio existe, né? Mas essa é outra discussão. Com certeza, a atenção faz parte disso. Então, para eu poder finalizar, não é querendo ser simplista, mas é utilizando um pouco do conceito de Pareto, de que 80% das soluções vem de 20% das ações. Eu acredito plenamente de que trabalhar a atenção nas escolas e trabalhar realmente a atenção desde pequeno faz muita diferença para que a gente consiga utilizar em toda a nossa potencialidade o uso das novas tecnologias. Obrigada, Pedro. Fiquei aqui pensando ao longo da tua fala, né, na questão das crianças que estão desenvolvendo essas funções executivas e talvez a Rosário vai entrar um pouquinho nisso. Minha preocupação de pensar nas crianças pequenas, né, as crianças da educação infantil, do infantário, que vocês chamam em Portugal, né, que ainda não desenvolveram essas funções executivas e que têm, desde tão cedo, né, cada vez mais acesso às telas e tentar entender um pouquinho do impacto disso no desenvolvimento das funções executivas. Vamos passar a fala para Rosário. A Rosário Carmone Costa, ela é psicóloga clínica e psicoterapeuta, fundadora do Instituto Belong, que eu tive o prazer de conhecer, Instituto de Desenvolvimento de Saúde Mental, autora de materiais de intervenção psicológica e de livros na área da dependência, das novas tecnologias e inteligência emocional. Professora universitária em pós-graduação de neuropediatria. Rosário. Muito obrigada. E eu vou pedir... É o Sandro, não é? Sandro. Sandro. Precisamos dos slides. Se pode passar, obrigada. Então, começo a pedir perdão a todos os que me vão ouvir pela terceira vez hoje, não é? Em Portugal tem uma expressão que é: não há fome que não dê fartura.
E é um pouco assim. Então, a minha jornada nas novas tecnologias, ela começou há 11 anos atrás, quando eu comecei a ter pais na consulta que diziam: socorro, socorro, o meu filho está dependente do videogame, como vocês dizem, os videojogos. Doutora, o que é que eu faço que ele não janta, que ele não come? Como é que nós vamos fazer para tirar os nossos filhos? Lá em Portugal nós dizemos ecrãs, vocês aqui dizem telas, não é? Como nós fazemos? E então eu comecei a ficar bem inquieta, porque a única resposta que eu tinha era da minha formação em psicologia muito cognitiva comportamental. E aí eu pensava que tinha de haver uma resposta diferente e comecei a escrever para todo o lado do mundo quem é que me ia ensinar o que fazer. Então há 10 anos, em Singapura, responderam ao meu e-mail e disseram: vem para cá. Vem para cá e vem aprender como é que nós fazemos aqui. Nós sabemos que na Ásia eles levam assim uns bons anos à nossa frente na utilização das telas. Então aquilo que eu trago hoje para refletir convosco é muito teórico, desculpem, mas é a partilha dos meus últimos 10 anos que começaram em Singapura e que tenho levado para Portugal. Então eu organizei assim, ao longo do desenvolvimento. Eu vou primeiro falar-vos do impacto que tem quando nós damos telas demasiado cedo. Depois vou falar sobre quando há um uso descontrolado, mas não é dependência. E quais são, afinal, os critérios para nós podermos dizer esse aluno tem uma dependência das novas tecnologias. E começamos com o impacto. E vocês já viram na minha primeira apresentação hoje de manhã que eu gosto assim bem sintetizado, e então eu trago só 3 grandes aspectos fundamentais. O primeiro é que quando nós introduzimos demasiado cedo as telas nas nossas crianças, nós estamos a impedir que elas desenvolvam a sua capacidade de autorregulação. A autorregulação é o que faz com que neste momento vocês estejam sentados e não deitados a dormir a vossa sesta. A autorregulação é o que faz vocês não estarem todos a conversar enquanto eu falo. É isto de ler o que é onde eu estou, qual o meu contexto e ajustar o meu comportamento a ele. Mas também pode ser regulação emocional, não só comportamental, não é? Já tive muito momento hoje que me apetecia chorar de cansaço. Ai, que ainda tem mais uma apresentação, mas aí eu regulo a minha emoção, não é? Então, se nós pensarmos e perguntarmos aos pais, nenhum pai dá uma tela para um bebê de 1 ano ou de 2 anos para ele aprender qualquer coisa, não é? Os pais estão a dar as telas para regular o comportamento, para conseguir que a criança fique quietinha, distraída, a não incomodar. Então, ao introduzirmos a tela, nós estamos a fazer com que a criança tenha uma regulação externa. E então, quando é que isto complica? Complica quando chega à escola e ela não regula para ficar sentada na sala de aula. Ela não regula para esperar a sua vez para falar. Ela não regula para conseguir não arrancar o brinquedo ao amigo. Então, nós muitas vezes estamos a receber casos em consulta que parece patologia. Ai, que essa criança tem déficit de atenção, hiperatividade, essa criança tem qualquer coisa. Provavelmente ela não aprendeu a autorregular-se quando deveria e muito provavelmente ela foi regulada até agora por uma tela. O segundo grande impacto tem a ver com as competências do adiamento da recompensa. Eu não sei se é um termo que vocês usam aqui, mas tem a ver com esta nossa capacidade de esperar para receber algo. Tolerar tarefas que nos são pouco agradáveis antes de colher a nossa recompensa, não é? Então as telas, na verdade, elas também funcionam muito cedo como uma recompensa. Então, se você se portar bem no doutor, a mãe deixa você ver mais um videozinho, não é? Se você, em vez de ser... lá em Portugal, eu dou sempre este exemplo que é... Antigamente, os nossos pais diziam: você vai assistir TV depois de comer a sopa. E agora você assiste TV para comer a sopa. E então... Quantos de nós não entraram já em restaurantes e viram a criança a comer com o telefone encostado ao copo? Então, não estão a conseguir tolerar experiências desagradáveis para conseguir depois obter uma recompensa que desejavam. E por fim, o terceiro grande... Esperem lá, porque isto já vai com pressa.
O terceiro grande impacto no desenvolvimento será o impedimento da capacidade de tolerar a frustração. E então voltamos a este exemplo, não é? Os meus filhos, eles não gostam de ir comigo às compras. Aliás, eles gostam demais de ir comigo às compras porque eles querem comprar tudo. Mas aí eles vão frustrar, porque não vamos levar mais esse brinquedo, não vamos levar mais esse bolo. A criança vai frustrar. E o que acontece é que muitos dos pais eles estão a introduzir as telas para impedir a frustração da sua criança. Então, a criança vai às compras com o telefone. A criança está a aguardar, à espera de algo, a ver o telefone. Então, não estamos a permitir que a criança desenvolva esta capacidade da tolerância à frustração. E, mais uma vez, onde é que isto vai complicar? Na escola. Na escola, quando o professor disser, espera um pouco, já vai a sua vez, e eu não consigo esperar. Quando a criança frustra porque não teve a nota que queria ter, não sabe frustrar. Então, acontece muito quando vem à minha consulta, em vez de eu passar logo para a patologia, eu pensar, deixa cá ver qual é a relação desta criança com as telas. Muito provavelmente foram introduzidas demasiado cedo. Então, para poderem levar, assim, algo para orientar, voltamos às 3 palavrinhas. E então eu gostaria de deixar 3 Cs. Quando nós pensarmos, esse aluno, ele está muito ligado ao seu telefone. Há 3 Cs que podem orientar um uso não controlado das novas tecnologias. O primeiro tem a ver com a compulsão. E eu lamento informar que muitos de nós que aqui estão, se não a maioria, cumprem critérios para esta questão da compulsão. Todos vocês que estiveram aqui sentados já pegaram no vosso telefone enquanto eu falava. Às vezes nem é para fazer nada assim, já é compulsivo. Nós estamos sentados e pegamos no nosso ecrã, na nossa tela. O segundo C que eu tinha posto aqui, agora qual é que era o que está no meio? O controle. É o controle. A Natasha sugeriu que eu trocasse controlo, que é português, para controlo, que vocês entenderiam melhor. Então, o segundo C tem a ver com o controle, que é quando o adolescente ou a criança fala para nós, eu até queria usar menos, mas eu não estou a conseguir. Então, há uma sensação de perda de controlo na nossa capacidade de gerir o tempo que passamos na tela. E, por fim, a questão da imunidade às consequências. A minha mãe está sempre zangada, o meu namorado já terminou comigo, eu estou a baixar as minhas notas, mas é como se as consequências do uso excessivo nos passassem ao lado, fôssemos imunes a elas. Então, se houver estas 3 questões, a compulsão, a perda de controle e a impunidade às consequências, talvez estejamos a chegar a um uso não controlado das novas tecnologias. E por fim, estou já quase a terminar. Como é que nós identificamos se alguém está com uma dependência das novas tecnologias? E então eu gostava que vocês pensassem num espectro assim, em que de um lado estaria a força de vontade, que é aquilo que nos permite ser um atleta de alta competição ou aprender muito bem um instrumento. Nós precisamos ser muito disciplinados. Eu tinha uma irmã federada em ténis e ela não saía com os amigos, ela treinava de manhã, treinava à noite, treinava nos fins de semana. Então, a força de vontade seria assim o pico da nossa autorregulação e no outro extremo estará a impulsividade, que é aquilo que nos faz não cumprir a dieta que prometemos em janeiro ou desenvolver uma dependência. E então, destes critérios todos que aqui estão, eu vou só destacar 2. São os únicos 2 que eu uso na minha consulta para distinguir se estou perante uma dependência ou não, que têm a ver com a tolerância, e a tolerância é quanto eu vou precisar usar mais para obter o mesmo nível de recompensa. Ok? Então, eu tive um jovem que ele jogava 17 horas por dia. Esse jovem, ele já cumpria critérios para dependência, porque ele não começou jogando 17 horas por dia. Ele foi precisando de mais para obter o mesmo nível de gratificação. Mas quando você tem alunos em que o pai diz, ele está sempre lá, ele não larga, ele joga 4 horas por dia, 5 horas por dia, sempre. Então, provavelmente, não é uma dependência. É um uso desadequado, é um uso não controlado, mas se é sempre a mesma quantidade,
nós temos de pensar, o que é que está a explicar isto? É provavelmente um escape. Vocês usam escape? Algo para nos fazer não pensar em algo que nós estamos a pensar. O segundo critério importante tem a ver com a abstinência. É o que é que me acontece a mim e ao meu corpo quando eu estou perante a ausência do estímulo. Então, quando eu pergunto, quando vocês vão de férias, ele também joga? Não, aí eu tenho o meu Joãozinho de volta. Ele não joga, ele tem os primos. Então, se ele não mostra uma reação fisiológica à ausência do jogo, provável que não seja uma dependência. Novamente, é descontrolado, é um uso não responsável, é um uso excessivo, mas é provável que não seja uma dependência. Então vou só terminar dizendo esta frase que eu gosto, não é? Algo que nos entusiasma e algo que é saudável para nós, isso abre a nossa vida, isso expande. Por oposição, aquilo que nos faz mal fecha-nos, diminui-nos. E esse poderia ser sempre um bom critério para olharmos para os nossos alunos. Este aluno está em expansão ou este aluno está a ficar cada vez mais fechado? Muito obrigada. Muito obrigada, Rosário. Acho que fica bem esclarecedor, né, o posicionamento e a diferença entre todos esses aspectos, que é importante para que a gente reconheça. E depois a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre as intervenções em cada um desses aspectos, que eu acho que seria riquíssimo te ouvir nisso também. Vamos lá, então. Rudney Soares. Rudney Soares, ele é diretor do Colégio Partenon Vila Augusta e gestor de linguagens do Colégio Pentágono, doutor em Linguística pela PUC, São Paulo, e no pós-doutorando está investigando a inteligência artificial e metodologias de ensino. Bem-vindo. Muito bem. Boa tarde novamente aqui para vocês. Eu poderia ficar só ouvindo, porque já estaria muito bom, né? Quanto que nós aprendemos numa ocasião como essa. Tem que virar aqui para cumprimentar vocês também. Eu estou convencido, já faz mais de 20 anos que estou na área da educação, como professor de língua portuguesa, de literatura, como pesquisador, como professor universitário, gestor escolar. Eu estou convencido que a escola precisa fazer uma escola para as famílias. Estou convencido. E quando eu sou colocado num painel como este, né, o impacto do uso excessivo das novas tecnologias no desenvolvimento e quando se torna dependência. Eu sou provocado a dizer, torna-se dependência quando o ambiente, estamos num palco cujo nome é Maria Montessori, e para ela, o ambiente ele tem de estar intencionalmente organizado, repleto de materiais, recursos, ferramentas, seja lá o que for, para que o aprendente, para que a criança, o estudante, tenha uma atenção. Então, ao mesmo tempo que nós falamos aqui sobre dependência de tecnologia, há quem não se desprenda do celular. Enquanto nós estamos falando de dependência de tecnologia, há quem precise registrar em fotos este momento e não deguste, não perceba, não sinta o movimento de quem fala, a feição de quem fala, os gestos, né? Há quem não sinta os cheiros, e aí, de repente, você sai daqui e fala, nossa, você sentiu aquele cheiro, parece uma fumaça, alguma coisa. Onde? Onde foi? Foi no palco? Que palco? Porque não há uma sinestesia da presença. A presença humana, necessariamente, ela é, estrito sensu, o lugar presente, o corpo, o espaço. Então é preciso, e aí eu volto à premissa, de que eu estou convencido de que a escola precisa fazer uma escola de famílias. Porque normalmente é muito mais fácil nós irmos ao que acontece, não à causa do problema, né? Então o aluno é problema, o filho é problema, a filha é problema, e diz então, não sei o que eu faço, 17 horas no celular, 20 horas, mas cadê o pai, cadê a mãe?
que organizou, que deveria ter organizado a rotina dessa criança. Ah, eu trabalho, eu não tenho tempo. Bom, não pode ter filho. Tem uma porção de elementos que nós precisamos organizar enquanto sociedade, porque senão nós vamos estar o tempo todo buscando nas vítimas de toda essa situação social, buscando nelas, verificar que remédio tomar, que comportamento ter, quando os adultos deveriam já estar medicados, já estar comportamentalmente feitos, regrados, né? Eu assisti hoje mais cedo com vocês e a professora Flávia Vivaldi, que é uma querida, esteve lá no colégio, e a Flávia, ela fala sobre a construção da personalidade ética, e ela tem exemplos maravilhosos. Ela diz assim, bom, então tá bem, eu digo para o meu filho, e ela mora numa cidade do interior, não sei exatamente onde é, lá onde eu moro, então os pais dizem assim, olha, não joga nada pela janela, isso é feio, mas só na frente do amigo adulto, que precisa ver que o lar desta pessoa é ideal, é bem regrado, mas quando está somente este adulto e a criança, joga tudo pela janela. Então, a criança, ela fica vendo padrões de comportamento e ela verifica qual comportamento seguir, do adulto que imediatamente deve ser o meu exemplo, ou daquele adulto que na presença de outros se comporta de maneira diversa. O que eu estou querendo dizer? É preciso que nós, como adultos, como famílias e como escola, entendamos que cabe exclusivamente a nós o regramento dos ambientes e dos procedimentos para que as crianças e os adolescentes cresçam, se desenvolvam e construam não só a personalidade ética, mas o seu comportamento de autorregulação dentro de uma sociedade. Quando é que um menino de 7, 8 anos de idade vai saber como é que se autorregula? Como é que um jovem de 15, 16 anos, que a sua rotina está centrada no celular e no videogame, nas telas que tem na casa, quando é que ele vai se autorregular se o pai, no lugar de comprar livros, compra 10 televisores e espalha pela casa? Quando é que ele vai se regular se, no lugar de o pai fazer uma viagem a algum lugar do mundo, sem telas, para experienciar muita coisa, ele vai dar um novo videogame para o menino? Quer dizer, como é que eu quero que ele não usa se eu o instrumentalizo com aquilo que há de mais moderno, mais viciante, mais perturbador? Então há que se ter, na minha visão, uma autorreflexão para que nós, como escola e como sociedade, construamos modelos e padrões que saiam da hipocrisia, do discurso de que não pode, de que está difícil, de que ter um adolescente nessa situação não dá, mas o que eu tenho feito, que tempo eu tenho perdido para ganhá-lo depois, ao tratar da minha criança, do meu adolescente em casa. Então, se é perder tempo e não ter aquela situação de controle absoluto, quer dizer, porque o que a Rosário diz, eu concordo em gênero, número e grau, a tela, ela não está necessariamente para que a criança aprenda alguma coisa, ela está para distraí-la e entretê-la, para que ela pare de encher o saco, como se diz no Brasil, não sei como é que é em Portugal. Então, porque uma criança sem tela, ela vira um ser humano que precisa de outro ser humano, porque a humanidade, ela só é possível pela interação. Então, se nós temos seres humanos dentro das nossas casas, e não são adultos pequenos, são crianças, seres em outras fases de desenvolvimento, é preciso que o adulto se agache na altura dela. É preciso que o adulto tenha tons e tonalidades de voz para falar com a criança em determinados momentos. É preciso que o adulto cante para as crianças. Lá na escola em que eu sou diretor, uma das minhas metas dos próximos 3 anos é fazer com que todas as professoras da educação infantil até o 5º ano
coloquem a música como recurso pedagógico das aulas. E por quê? Porque a música, existe aí toda uma pesquisa, toda uma ciência nesse sentido, é um dos recursos que nós temos, não só na contemporaneidade, mas desde os tempos mais remotos. A música ela tem uma capacidade extraordinária de extravasar camadas da memória e suplantar, inclusive, questões de demência, doenças degenerativas, e a memória ela consegue preservar a música. E a música ela tem que estar na cadência da voz, tem que estar na impostação da voz. Então, quando uma portuguesa nos fala aqui, há uma melodia na sua voz que precisa ser observada. Quando um carioca mais cedo falava, há uma melodia na voz que precisa ser observada. Sou linguista, então isso me chama muita atenção. É preciso que nós contemos piadas para as crianças. As crianças, você conta uma anedota, não sabe o que é mais. Você conta o que é, dificilmente ela vai acertar. Mas coloca lá um joguinho para encontrar onde é que é o verde, é o vermelho, é o azul. Aí vão dizer, poxa vida, está racionalmente bem desenvolvida, né? Quer dizer, raciocínio lógico excelente, mas não tem a capacidade de estabelecer uma ordem, uma cadência das palavras e dos textos para que se emocione. Esses dias conversava com um amigo e ele me perguntava o seguinte: Rudney, eu estou com uma grande dúvida. Minha filha vai sair de um ciclo do 5º ano para o 6º ano, portanto vai mudar dos anos iniciais para os anos finais. Hoje ela estuda numa escola internacional e o meu desejo é que ela vá para uma escola brasileira, ainda que tenha currículo internacional, tenha programa bilíngue, etc., mas eu gostaria que fosse para uma escola brasileira. Ao invés de eu dizer para ele, efetivamente, o que motivava esse questionamento, essa pretensão de trocar a criança de escola, eu fiz uma pergunta. Eu disse assim, mas qual a diferença nos dois modelos que te chama mais atenção? Ele disse assim, olha, eu não sei, porque não sou educador, sou engenheiro, mas me parece que a minha filha tem dificuldade em estabelecer inferências. Porque no currículo internacional, tudo é muito objetivo. É como se 2 mais 2 fossem só 4. Só 4. E é preciso que ela veja as nuances, as outras facetas de todos os discursos enunciados. Eu disse, pô, você já tem a resposta. Não há discurso e pessoa mais espontânea e imprevisível do que o brasileiro. Se nós estudarmos as culturas de modo geral, nós vamos perceber que há regularidades de comportamento, de etiqueta, e tudo mais. No Brasil, há muita a expectativa de quebra de protocolo, e isso está dentro da nossa cultura. Para encerrar aqui, porque é só início de conversa, nós temos muito que discutir, eu gostaria de dizer e reforçar: é preciso que as escolas, os adultos e as famílias assumam as suas posições e digam às crianças que tanto elas precisam para se autorregularem. Esse é um desafio que é nosso, não é delas. Não adianta levá-las ao consultório, não adianta levá-las para a sala da direção, do diretor. Muitas vezes eu recebo na minha sala, aliás, parei porque justamente em função do que eu tenho feito, né? O menino chegava na minha sala e dizia, então, o que aconteceu? A professora me tirou da sala. Mas por que te tirou da sala? Porque eu olhei para o lado, o menino gritou comigo, etc, etc. Onde é que estava o adulto naquela situação para mediar aquele tipo de conflito e não fazer com que a criança fosse excluída daquele ambiente educador? Então, finalizo a fala dizendo, vamos assumir as rédeas, porque elas estão conosco. Obrigado. Obrigada, Rudney. Eu falava aqui dos sentidos, né, da percepção dos sentidos. Lembrei um pouquinho do mindfulness, né, da atenção plena.
e de um exercício que a gente tem que fazer para isso, né, que não é natural. E fiquei um pouquinho fazendo relação com os estudos do Paul Ekman, né, que fala da necessidade da gente se conectar com a expressão facial do outro, né, e com a vocalização do outro, que acaba lá na empatia, que foi uma palavra que tu não usou na tua fala, mas que eu entendi o tempo todo como presente, né? E também do Antônio Damasio, quando ele fala também da corporificação das emoções, né, como algo importante para a gente também trazer para a nossa discussão. Muito obrigada. Seguimos, então, com a Marina, minha xará. Marina Peclivanes, né, que é sócia da Umbigo do Mundo, especializada em posicionamento de marca e cultura corporativa, mestre em comunicação e consumo, professora de pós-graduação na ESPM, autora de Gestão Sistêmica para o Mundo Complexo e Economia das Dádivas, entre outros 20 títulos, incluindo literatura infantil, e idealizadora da primeira plataforma brasileira de educação para a gentileza e a generosidade. Muito obrigada, boa tarde a todos. Olhando aqui 360, alegria estar com vocês nesse debate tão rico, assim como o Rodinei trouxe. Só de ouvir já é uma imensa troca. E eu preparei minha fala na seguinte sequência e achei que a nossa ordem aqui ficou muito bonita. Uma constatação, 3 fundamentações e exemplos, né? E os exemplos são sempre muito importantes. Só por curiosidade, a minha formação infantil, a minha memória infantil, ela é da poesia. Então, era um mundo em que a tela era o livro e você citou, né, o lado da nossa memória, aquilo que a gente fica, e eu acredito que tenha concentrado por muito tempo minha energia em memorizar poemas. Me lembro de vários até hoje. Isso fez muita diferença na própria plataforma de educação para gentileza e generosidade, que tem música. Exatamente assim, de uma Cecília Meirelles que diz... as meninas, né? Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria apenas dizia bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria, bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina, mas a nossa profunda saudade é de Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Então, a gente se esquece disso e muitas vezes a nossa abdução pelas telas faz com que nós nos esqueçamos que exista um entorno. E essa é a base, né, a base narrativa, e na plataforma a gente criou música para isso, falando de... Eu não vou cantar aqui, só vou dar dica para vocês acessando gentilezagenerosidade.org.br. Tem uma musiquinha, não vou cantar, não sou cantora, mas fica aqui a dica de curiosidade, para vocês perceberem como, de fato, quando a gente musicaliza, quando a gente poetiza, quando a gente desconecta da abdução, e eu mexi no celular sim, porque eu vou mostrar algo para vocês nos exemplos que tem som, a gente cria conexão. E acredito que o excesso de conexão cria uma desconexão. Falando de contextualização, e você trouxe a questão da família, a escola para a família, nos tópicos de... Primeiro para falar de excessos. Qual é o caminho do meio, se a gente não sabe onde é o começo e onde é o fim? Então, esse é um provérbio chinês e eu sempre me questiono, né? Onde é o começo, onde é o fim, qual é o meio e como é que eu sei se eu estou excedendo ou não? Quantas horas? 17 horas? É vício, não é vício? Então, para fundamentar isso, 3 questões da sociologia, da visão antropológica. A primeira delas é falar de uma sociedade. Que sociedade é essa que a gente vive? Eu diria que é uma sociedade de excessos. Alguns olham na ótica da sociedade da escassez, né? Falta um monte de coisa, falta recurso, falta atenção, falta gentileza, mas a gente tem excesso de informação, de conexão, de redes, de uma série de coisas que, se a gente comparar com o passado, a gente não tinha. Isso cria no excesso de informação, isso pode criar uma infoxicação, um excesso de informação que a gente se intoxica, tem tanto dado, tem tanto recurso, tem tanta informação, isso pode criar uma infodemia, porque é tanta informação que a gente não sabe a origem, que a gente não sabe o fundamento disso, a gente se afoga, né? Vira tóxico, porque é tanto dado que você já não sabe o que priorizar.
E se eu lembrar da minha poesia, eu estava focada na poesia, na Cecília Meirelles, no Olavo Bilac, no Paulo Bonfim. Eu focava como criança, eu memorizava, eu tinha uma temporalidade de absorção de um repertório com atenção plena, com foco máximo, com uma lógica, né, com uma matemática da cadência poética, que criou uma memória que eu não me esqueci. Não vou citar o repertório de todos, não precisam se assustar, vamos nos manter acordados aqui, mas criou uma memória de força. Então, nessa sociedade, dessa velocidade, a gente tem uma economia também. É uma economia do efêmero. Tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, é a eterna novidade, tudo é sempre novo, eu quero sempre num espaço novo, comprar um novo, o game novo, o prêmio novo, o benefício novo, a compensação nova, o tempo todo esse estímulo da eterna novidade. E a eterna novidade cria, eu quero mais, né? Qual é o meu limite de saciedade, se eu posso... Qual é o novo post do Instagram? Quem postou o quê? Qual é o novo story? Isso cria, para além da concentração, eu diria que cria uma abdução. Nós somos abduzidos e extraídos do nosso ambiente de convívio, né? Do nosso ambiente de olhar para o próximo, olhar para as pessoas. Olhar para a tela, no face-to-face, nos distancia porque cria uma mediação. Eu não estou olhando direto para você, eu estou olhando para uma tela, para uma série de códigos que, de uma certa forma, me impede de ver sua expressão, de ver seu sorriso, de ver a sua energia, de pensar na sua alegria. A gente desconecta, mas também não vamos tratar isso só do lado negativo e do lado crítico, mas entender que isso tem que ser levado em consideração. Então, é uma sociedade de excessos, uma economia de informação que nos estonteia, tanto que tem fake news, né? Em quem a gente acredita, qual é a verdade, qual é o contexto, o que é o certo, o que é a gente se confunde com isso. Isso é sociedade. A gente ultrapassa a família e trata de questões que muitas vezes são recortadas para a sala de aula, cai ali no quadrado da sala de aula, né, na arena da sala de aula, a arena no sentido de Bourdieu, Pierre Bourdieu, que fala do enjeu, do que está em jogo, do que a gente está debatendo ali naquele território, quais são os prêmios, quais são os debates, quais são os problemas. A gente ultrapassa esse território e leva para uma sociedade toda. O que está na sala de aula é o reflexo da sociedade toda. Então, não é um problema só da sala de aula, é algo que interfere na família, interfere no campo relacional amplificado. E o terceiro tópico, então falamos de sociedade, dos excessos, de uma economia de muita informação infoxicada. E o terceiro ponto é uma tecnocooperação. O que é essa tecnocooperação? É um senso superficial que faz com que a gente acredite que, ao estarmos nas redes virtuais, nós estamos naturalmente cooperando uns com os outros. Mas é uma cooperação da superficialidade. Porque os laços, né, e aí tem vários pensadores, poderia trazer aqui o Bauman, por exemplo, que fala de laços flácidos, né? A gente constrói um laço e a gente destrói o laço. Tem a música, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Você tem 1 milhão de amigos hoje, você fez alguma coisa, postou alguma coisa errada, falou alguma coisa que não devia, seu 1 milhão de amigos desaparece no dia seguinte. São laços flácidos, são vínculos efêmeros. E isso interfere na modelagem, quando a gente pensa em processos educativos, em processos de desenvolvimento de ser humano. Isso interfere muito, porque a criança extremamente conectada num ambiente desconectado do convívio e dos desafios das relações humanas, ela orbita solta. Ela não entende o que é solidariedade, o que é gentileza, o que é generosidade, porque ela não sabe o que é. E dificilmente alguém reconhece aquilo que não conhece. Isso é bem difícil. Você reconhecer, identificar, isso é isso, mas eu não sei o que é muito complicado. Então, essa fundamentação é o que a gente tem experimentado de forma bastante prática na plataforma de educação para gentileza e generosidade. Eu sou professora dou aula em pós-graduação, mas fiz o velho e bom magistério das antigas, com 15 anos, 16 anos, já tinha escolhido essa profissão, e hoje o pessoal fala, nem existe mais esse curso arcaico, que é um clássico, né, o clássico do magistério, e a vivência, a
A vivência da sala de aula, aquela experiência, e depois a vivência no mercado, a relação das pessoas no mundo corporativo, aquela pressão de quem é mais, competitividade, eu quero passar por cima do outro, berço, né, o que se fala em berço, formação, onde esteve isso nas últimas décadas? Sumiu, porque isso não foi valor, no mercado da pressa, numa sociedade de muita informação, todo mundo saiu correndo para garantir seu lugar no mercado de trabalho, para conseguir o melhor salário, para ter o melhor emprego, para passar na frente do outro. Então, uns entraram, outros ficaram de fora. E isso tudo precisa voltar à conversa. Então, essa temática, né, quando a gente fala de excessos e o que fazer com redes, como a gente pode transformar esse tipo de conectividade em redes de profundidade, em que a gente aproveite o melhor do digital para fazer transformação social, ou o que nós chamamos, na educação para gentileza e generosidade, do conceito de sócio-transformacional. Porque gente crítica, que aprendeu a apontar o dedo e falei, não gostei, disso eu não gosto, você não quero, isso não, isso está feio, isso está errado, é bem fácil de fazer e todo mundo pode. Só começar, levanta aqui, começa a criticar, está fácil. Levantar e fazer alguma coisa é o ponto. Se você vai passar mais ou menos tempo dentro de um gadget, pesquisando e estudando e se desenvolvendo, é uma questão de quem observa desse entorno para que esse desenvolvimento seja saudável, produtivo, construtivo e sócio-transformador. E eu comentei que ia trazer exemplos para vocês e vou trazer 3. Nós temos um prêmio que se chama Educação para Gentileza e Generosidade, inclusive está feito convite aí a todas as escolas que tiverem projetos sociais e sociotransformacionais interessantes, já estamos na 4ª edição. E nesses projetos a gente aprendeu muito, porque mais que a teoria está dada aqui, está colocada, tem muito mais teoria, tem muito estudo, a prática nos ensina muito, né? E o que essa prática mostrou? Essa prática mostrou que durante a pandemia, a escola LED Alonso Saliba, aqui de Sorocaba, em São Paulo, uma escola pública, inscreveu no prêmio o seguinte projeto, todo mundo conectado em rede, porque era pandemia. As crianças estavam o tempo todo na tela, e a gente vai falar que era excesso? Não era excesso, não tinha alternativa. E a professora deu aula assim, ó, gentileza, virava a folha, generosidade, porque era uma escola pública, não tinha tela, super sofisticada, aplicativo do autodesenvolvimento, não, tinha inteligência da prática, aquela inteligência mágica que alguns chamam de inteligência da gambiarra, né, que você coloca em prática e faz acontecer. E ela girava e mostrava. Outro exemplo muito bonito foi em 2021, Colégio Magister, aqui de São Paulo, em que os jovens desenvolveram um game utilizando o Kahoot para fazer capacitação de jovens num projeto social do entorno. Então, os jovens gostavam de gamificar, programaram, entraram dentro da plataforma Kahoot e fizeram um projeto super bonito. E, para concluir, um projeto, dentre os projetos vencedores da edição do ano passado do prêmio, nós tivemos uma escola lá de Pombos. Alguém já ouviu falar em Pombos? Ninguém? Pombos, lá em Pernambuco. Ficaram muito famosos em Pernambuco, inclusive. E os alunos fizeram um espetáculo de iniciativas, além de criar a primeira faixa de segurança da cidade. Eu vou dar play aqui no que eles estão fazendo com o celular. Eu vou convidar todo mundo, espero que dê certo, que não dê nenhuma microfonia, vou dar um play aqui. Vou convidar vocês a fecharem os olhos e imaginarem um lugar bem quente, lá em Pombos, perto de Caruaru, no interior de Pernambuco. E tem uma piscina atrás, eu não vou mostrar a imagem, só para vocês imaginarem. Tem uma piscininha atrás, onde tem a aula de natação da escola. As crianças estão todas de bermuda, camiseta, segurando o celular na mão e lendo o trabalho que elas desenvolveram. Fizeram no celular. Então, só para a gente questionar, vim aqui para o paradoxo, né? Então, vamos lá. Eu sou do 6º ano B do Colégio de Inovação e eu vou apresentar o trabalho de cidadania. O que é empatia? Psicologicamente, empatia é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro, a fim de compreender sentimentos e emoções. Meu nome é Ariel, do 6º B da Escola de Inovação, e hoje eu vou apresentar o trabalho de cidadania, o que é preciso para ser empático. Trabalhe para ouvir as pessoas sem interromper. Preste atenção à linguagem corporal e outros tipos de comunicação não verbal. Tente entender as pessoas, mesmo que não concorde com elas. Faça perguntas
para as pessoas para saber mais sobre eles e sua vida. Meu nome é Luiz Guilherme, sexto B da inovação. Hoje eu vou apresentar sobre o trabalho de cidadania. E assim vai, né? Você já vê aqui que a gente está no nosso limite de tempo, né? Podem abrir os olhos, mas só para vocês sentirem o que essas crianças fizeram lá de Pombos, usando o celular, porque elas pesquisaram no celular, elas estão lendo no celular. Aí a professora, da direção da escola editou, sai uma criança, entra outra. Então você vê um vídeo que parece um morph, né, tecnológico, sai uma criança, entra outra no mesmo lugarzinho, e elas estão usando o celular para pesquisar gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Então esse é meu recado para vocês. Quem dosa, quem equilibra, quem harmoniza somos nós. Em conjunto, a gente pode fazer transformação social usando algo que pode ser tempo ocioso e fútil, que muitas vezes a distração faz bem também, tem a distração criativa, né? Não podemos nos esquecer disso, mas esse processo para transformar, para a gente se unir em rede e fazer a diferença, é o que pode mudar as nossas perspectivas entre o que é escassez e o que é excesso. Muito obrigada. Coisa boa terminar com poesia. Que delícia. Acabamos de ganhar 1 minuto para uma pergunta. Aqui está piscando o tempo esgotado, mas eu acabei de receber a informação de que a gente pode abrir para uma pergunta. Então, público. Oi? Ei. Seriam os impressos e o retorno dos elementos gráficos, da própria poesia ou até do cordel, da xilogravura, dos jornais e das revistas, uma possível salvação para esse movimento de retorno à nossa natureza, à nossa originalidade, para mitigar um pouco dos efeitos do excesso da tecnologia? Queres dirigir tua pergunta a alguém específico da mesa ou tá? Está aberto. Eu posso só dar aqui uma reflexão, então. Eu não gosto de pensar na tecnologia como algo que vem nos diminuir. Eu acho que a tecnologia ela é muito boa, ela tem coisas absolutamente extraordinárias e eu gosto de pensar que a tecnologia está muito bem na nossa vida quando ela é uma extensão da nossa humanidade. Então, se eu tenho amigos na vida real, é absolutamente extraordinário que eu tenha amigos na vida virtual. Se eu sei descansar na vida real, é muito bom eu poder jogar na vida virtual. Se eu sei distinguir, se eu sei saber se o Pedro está feliz ou triste, se o Pedro precisa de um abraço na vida real, então está tudo ok eu poder comunicar com ele no digital. Eu não acho que nós precisemos de voltar para trás. Eu acho que nós precisamos de repensar a forma como nós permitimos que as tecnologias estejam cá. Então, eu sempre digo, eu sou mais a favor de acrescentar do que tirar. Eu sempre digo aos meus pacientes, eu não quero que você jogue menos. Eu quero que você faça mais daquilo. Claro que automaticamente ele, para fazer mais daquilo, ele vai fazer menos disto. Mas se nós pensarmos que aquilo que precisamos é de trazer mais daquilo que nos define como seres humanos, a tecnologia ela não importa nada. A tecnologia ela é neutra. Ela só nos ataca quando nós permitimos e quando nós abrimos portas de fragilidade. Então, se nós cuidarmos bem da nossa humanidade, se eu conseguir chegar aqui amanhã e dizer estou tão cansada hoje, posso-me sentar ao pé de si? Nós dizemos de si, vocês diziam você, não é? Se eu conseguir fazer isto na vida real, está tudo bem. O problema é que hoje em dia eu vou chegar no Instagram e vou pôr um smile triste, porque eu não sei mais pedir ajuda, porque eu não sei mais dizer estou a precisar de alguém. Então, eu diria sempre isto, não tira não, acrescenta. Acrescenta aquilo que você tem saudades, acrescenta aquilo que enchia a alma, acrescenta os amigos que têm saudades e vai ver que sobra menos espaço para ficar no computador. E aí o computador vai entrar de uma forma muito equilibrada. Eu estou pensando aqui, eu perdi o seu nome. Marcelo. Marcelo, estou pensando aqui,
nas consultas com os nutricionistas. Estou lembrando de uma das que eu tive. Um deles me disse assim, olha, você não precisa parar de comer, você coma bastante devagar. Meu Deus do céu. Você não precisa tirar o alimento, você precisa regular as doses e os momentos de fazer uso dele. Então, parece-me que a tecnologia não é a salvação da humanidade, aliás, parece-me não, estou convencido de que não seja, porque a humanidade não precisou dela para chegar onde está, a sociedade está em outro patamar, e a tecnologia ajudou. Mas sem ela estaríamos em outros patamares que não este. Então, me parece que é algo nesse sentido. E nós precisamos pensar também que o uso da tecnologia, nós precisamos fazer uma pesquisa depois, onde que estudam ou estudaram os filhos dos principais desenvolvedores das tecnologias mais avançadas de hoje. Eu não vou dar resposta. Depois pesquisem e vejam as escolas, vejam os métodos. Então, eu vou dizer a vocês que a tecnologia ela tem que ser recurso, não pode ser início, não pode ser fim, tem que ser meio, senão está tudo errado. Já agora, deixa só acrescentar isso por causa do recurso. Eu sempre falo para os pais das crianças, tecnologia é privilégio, não é direito. Então, você tem que primeiro mostrar que já tem todas as competências para depois poder usar. Então, ela acrescenta, isto não é um direito que nós temos adquirir. E, para complementar a fala aqui, a gente vive uma sociedade cartesiana. E esse é um problema de uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Então, eu tenho que escolher, é vermelho ou amarelo. Esse mundo de clique, não tem o meio, não é? Eu clico uma coisa, eu clico outra. Uma coisa ou outra. E a gente tem que entender a sistemicidade da existência, que é tão rica, com poesia, com matemática, com a psicologia, com a linguística, com tudo o que cada um quiser. Esse é o modelo integrativo e é o modelo do E. E esse é um convite, né? Cada um com as suas conexões, que a gente traga mais E para os nossos dias e menos OUs. Para complementar tudo, né? É importante também entender que toda e qualquer tomada de decisão do ser humano, eu acredito plenamente que ela é pautada sobre um único motivo, na nossa busca pela felicidade. E da mesma forma que as instituições financeiras, elas pautam o seu processo de tomada de decisão pelo dinheiro, a gente pauta pela nossa tomada de decisão, pelo aquilo que vai nos trazer mais felicidade. E o professor Tal Ben-Shahar, ele subdivide os nossos comportamentos em 4 arquétipos. E um dos arquétipos mais interessantes é o arquétipo do hedonismo, que é o arquétipo daquele que procura pelo prazer instantâneo, em detrimento da felicidade futura, daquela alegria futura. E isso vai totalmente em colaboração com o que os nossos palestrantes, os nossos painelistas, eles falaram. Porque quando eles falam sobre o uso das novas tecnologias, esses usos das novas tecnologias em nenhum momento foi tentando endemonizar, mas muito pelo contrário, é tentando entender que a gente precisa de uma autorregulação para que a gente utilize as novas tecnologias da maneira mais brilhante possível. Porque se você pensar que a gente busca sim pelo prazer, mas a gente também procura por aquele senso de propósito, que então a gente procura pelo momento e a gente procura pelo futuro. E aí essa autorregulação que tanto a professora Rosário, ela trouxe para a gente, o Dr. Rudney trouxe para a gente, é exatamente sobre isso. É sobre a gente conseguir utilizar as novas tecnologias da melhor forma possível, para que a gente não só consiga utilizá-las para o nosso bem agora, mas também para o futuro. Bom, gente, que bom, veio uma pergunta que a gente conseguiu ouvir os 4, né? E assim encerramos com chave de ouro. Eu quero agradecer a riquíssima contribuição de vocês nesse painel e já convidar as pessoas que fiquem ou que voltem às 17h45. A gente vai ter aqui no palco Maria Montessori, o Forum of Global Education Leaders, no palco Paulo Freire, Educação Bilíngue, o que é fato e o que é mito, e no palco Anísio Teixeira, Educação Confessional, Práticas ESG e Inovação. Um bom final de dia para todos. I'm watching with a wandering eye. I'm waiting as time draws nigh.
music run down your shoulders.